Olá, gente. Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo, né, esse vídeo. Espero que esteja aí assistindo direitinho. Bom, para vocês que não me conhecem ainda, que ainda não têm esse contato, eu sou o professor Victor Eduardo, sou professor de História, um dos professores de História da Escola Estadual Guerra Junqueiro, e como é habitual na escola, para este ano letivo de 2025, me foram atribuídas as aulas da disciplina de História para as turmas do ensino médio. Então, as 4 turmas da primeira série do ensino médio, as 2 turmas da segunda série do médio e a única turma que nós temos da terceira série, todas elas comigo na matéria de História. Este vídeo, como vocês podem perceber aí no título, né, que está aí na nossa tela, a ideia é orientar, é auxiliar para a produção do trabalho de História que já desde o início desse bimestre eu estou aqui solicitando, tá? Esse vídeo foi subido no YouTube. O link desse vídeo, talvez você esteja assistindo aqui na Sala do Futuro, ele já foi colocado aqui no aplicativo da Sala do Futuro, pensando na facilidade, né, para todos que eventualmente possam assistir aqui e ter acesso a esse conteúdo, da mesma forma que na Sala do Futuro, que esse vídeo aqui está disponibilizado, também está disponibilizado o mesmo aviso, né, vocês podem procurar e está disponibilizado o mesmo aviso que foi colocado já nas salas de aula, com basicamente as mesmas instruções, só que escritas direitinho, desse trabalho. O vídeo é uma maneira de eu conseguir explicar de outra forma o que eu estou tentando tratar aqui, como é que eu gostaria muito que esse trabalho fosse feito aí, as temáticas, etc. Tá? Então, pensando nisso, sem mais a enrolação, vamos para o que interessa. Então, vamos lá. Esse trabalho, como o próprio título aqui do vídeo já deixa bem claro, ele diz respeito, né, nós vamos usar como referência os 80 anos da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente do fim dela, né? Na história, né, na historiografia comum, nós costumamos afirmar isso, né, que a famosa Segunda Guerra Mundial, né, esse conjunto de eventos, batalhas que são assim chamados, né, a Segunda Guerra Mundial, ela, em tese, teria início em 1939, ela termina em 1945. É claro que ela não é só isso, só esses anos. Mas na história a gente costuma dizer isso, né? Ok. Pensando então nesse término formal dela, vamos assim dizer, em 45, nós, 2025, completamos aí 80 anos do fim da Segunda Guerra, e a ideia desse trabalho é ser baseado em coisas que diz respeito à Segunda Guerra Mundial. A estrutura do trabalho, como vocês podem ver, né, aqui, né, direitinho aqui desse meu lado, né, ela tem basicamente 3 estruturas. Os elementos pré-textuais, o conteúdo e os elementos pós-textuais. A ideia desse vídeo é explicar o que vem com pré-textual, o que é o conteúdo, que é o textual, e o que é pós-textual, justamente para que você, principalmente você que não está acostumado com o tipo de trabalho que eu vou pedir aqui, com os detalhes, você possa se sentir um pouco mais confiante para poder produzir o trabalho com a maior qualidade possível, tá? Lembrando sempre, né, meio óbvio, mas vamos lá, estamos aqui com um vídeo gravado, bonitinho e tal, que você pode ficar à vontade para pausar, para repetir, voltar naquela parte que não entendeu, assistir, se for o caso, de maneira mais rápida, eu não recomendo, mas se for o caso, assiste, ou diminuir a velocidade para prestar um pouco mais de atenção, aí fica a seu critério. O importante é você dar atenção a esse vídeo aqui, porque isso pode ajudá-lo com o trabalho de história que eu estou pedindo aí. Então, vamos lá. Antes de tudo, tá no aviso, e aqui eu vou deixar bem claro, o trabalho, ele precisa ser feito, o trabalho que você vai fazer, seja sozinho ou em grupo, não importa, ele precisa ser feito através de um destes tópicos que você está vendo aqui, escritos aqui em negrito deste lado. Então, temos aí 6 tópicos, né? Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, nazifascismo e a solução final, a campanha no norte da África, Operação Barbarossa e a Batalha de Stalingrado, os aliados do Império Japonês, a Guerra no Pacífico. Você vai escolher um desses, ó, aqui em cima, só um, tá? É claro, eu vou receber trabalhos assim esperado, onde vários vão falar sobre os antecedentes, vários vão falar sobre o nazifascismo, normal, isso aí é normal. Mas, como eu disse, você, ao fazer o seu trabalho de história, seja sozinho ou com a sua dupla, com o seu trio, o seu quarteto, não sei, você vai escolher, você ou o seu grupo vão escolher um só desses tópicos e o trabalho vai ser em cima deste escolhido. Tá? Não faz sobre 2, sobre 3, sobre 4, não, isso aí vai ser cansativo. Você vai escolher um. Vamos sempre deixar isso claro.
Agora sim, escolhido lá o tema, né? Elementos pré-textuais, ou seja, aqueles que na estrutura do trabalho vão aparecer antes do conteúdo do trabalho. É a capa, é a folha de rosto, é o sumário, é a introdução, como eles estão bem aqui colocados, tá? A capa, vamos falar sobre ela aqui. A capa para este trabalho, gente, ela precisa seguir este exemplo que vocês estão vendo aqui na lateralzinha. Basicamente, como vocês podem perceber, no alto da capa, o nome da escola direitinho, do jeito que vocês estão vendo aí. No meio, 80 anos da Segunda Guerra Mundial e embaixo o tópico que você escolheu para fazer. Ou seja, voltando aqui, se qualquer um desses que você escolheu, vai estar lá embaixo, da onde está escrito 80 anos da Segunda Guerra Mundial. Lá no cantinho, lá embaixo, São Paulo, 2025. Isso é a capa. Não tem mais, não tem menos. Professor, posso acrescentar alguma coisa na capa? Olha, poder até pode, mas eu não recomendo. A não ser que seja imagem, já que o trabalho tem que ter imagens, né? A gente vai falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco. Como o trabalho pode ter imagem e você quiser acrescentar alguma já na capa, não tem problema, tá? Você só não pode fugir dessa estrutura que eu tô pedindo aqui. Não fugindo dela, tranquilo, tá bom? Seja ela feita manuscrita, digital, não importa. A gente vai falar também sobre isso daqui a pouco. Então, a capa, ela segue essa estrutura aí, não tem muito mistério. Depois da capa, como vocês podem ver aqui, tem a folha de rosto. Então, de novo, no alto dela, de novo, o nome da escola. Beleza. Aí vem o nome do aluno que fez o trabalho, ou dos alunos, caso, né, vocês estejam em grupo. É um aluno só, obviamente, é um nome só, completo, sem abreviar, tá, gente? Muito importante. O nome completo sem abreviar, independente do tamanho como é o seu nome. Mas ele completo sem abreviar. Você fez o trabalho com mais alguém, com uma dupla, com um trio. Coloca o nome, um embaixo do outro, né? Segue essa sequência, em ordem alfabética, independente de qual série vocês são, de qual turma vocês são, não importa. Se fez em grupo, é o nome das pessoas que responsáveis pelo trabalho em ordem alfabética, completa em ordem alfabética. Não se preocupa em colocar a série, tá? Não precisa identificar que você é do primeiro A, do segundo, do terceiro. Se você colocou o nome completo direitinho, eu vou saber porque eu vou depois comparar lá com a lista de chamadas, só tenho vocês com as minhas turmas, então eu consigo fazer isso. Mas coloca o nome completo direitinho, e em caso de ser feito em grupo, os nomes um embaixo do outro em ordem alfabética, por favor. De novo aí, no meio da folha de rosto, ó, igual na capa, no meio da folha de rosto, a mesma coisa, o tema do trabalho e o título que você escolheu, o tópico lá. Bem de cantinho aqui, como tá mostrando, né? Bem de cantinho. É o motivo, né? Por que foi pedido esse trabalho? É uma pesquisa que foi elaborada como requisito parcial de nota da disciplina de História, primeiro bimestre, ao professor Victor Eduardo. Coloca exatamente o que está aí escrito aí, tá? E lá no cantinho, lá embaixo de novo, né? Lá no rodapé, vamos assim dizer, São Paulo 2025, igual tá aí no exemplo, tá? É isso que é a folha de rosto. Fez a capa, fez a folha de rosto, vem o sumário. Sumário é aquela famosa relaçãozinha onde você indica, né, para o leitor, nesse caso para mim ou para qualquer pessoa que fosse ler o seu trabalho, o que está em cada página. Onde a introdução ela está em qual página, o tal tópico do trabalho está em que página, tal seção do trabalho está em que página, tal título do que você escreveu lá está em que página, as imagens, se você separou elas e colocou numa folha só, elas estão em que página, a conclusão está em que página, a biografia está em que página, o quadrinho que está aí pedindo para ser feito está em que página, é desse jeito, é isso que serve o sumário. Levando em conta, tá, que o sumário ele começa com a introdução, então, porque logo depois do sumário já vem a introdução, então ela é a primeira coisa que tem que aparecer no sumário, e todas as outras têm que aparecer conforme a ordem da página. Então, se tem alguma coisa na página 4, ela vem antes do que está na página 5, do que antes que está na página 6, do que antes da página 7, da página 8. Se tem alguma coisa da página 3, ela vem antes do que está na página 4. Obviamente, segue essa ordem das páginas. Isso é o sumário. Ok? Quanto a isso, tá? Maravilha. Próximo. Aí vem a introdução. É o último elemento pré-textual. Aí vem a introdução. A introdução é sempre importante lembrar.
como o próprio nome dela sugere, ela introduz, ou seja, ela permite a mim, o leitor, né, eu, o professor, o leitor do trabalho, ou qualquer pessoa que venha ler do trabalho, ela permite ter uma porta de entrada para o seu trabalho, é a introdução. Depois da capa, tudo direitinho, vai ser ela. Minha recomendação para sua introdução ficar bem bacana é que você faça ela conforme o exemplo que você está vendo aqui no nosso vídeo. Então, primeiro, faz ela em 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, fala um pouquinho sobre o que é a Segunda Guerra Mundial. Quando é que ela começou, quando ela terminou, quem que ela envolveu, traz talvez alguma curiosidade sobre ela. Faz um brevezinho mesmo. Você rapidinho mata e é isso. Logo na sequência, fala sobre por que você ou seu grupo escolheu o tópico ali que é, né, o assunto mesmo do seu trabalho. Aí fica legal também. E aí, por fim, você fala como é que o trabalho foi feito, no caso de ser em grupo. Quem fez o quê, quem se preocupou com essa parte, quem se preocupou com aquela outra. Vai nesse sentido, tá? Vai nesse sentido no terceiro parágrafo, dando essa dimensão, assim, dando essa ideia para mim de como é que foi o processo para que ele pudesse ser feito. Pronto, se você fez essas 3 coisas, você montou uma introdução legalzinha, tá ótimo. Posso acrescentar mais alguma outra coisa na introdução? Sim, contanto que não seja coisa que dê muito na cara do conteúdo do trabalho, tudo bem, porque o conteúdo do trabalho é o conteúdo do trabalho. De repente fala muita coisa na introdução, acaba falando o trabalho inteiro na introdução. Aí não faz sentido. Então, só toma esse cuidado. Se tomar esse cuidado, pode acrescentar qualquer outra coisa. Se não quiser acrescentar nada, então eu recomendo, faz a introdução seguindo esse exemplo, essa estrutura que eu estou trazendo aqui, que ela vai ficar de acordo com o que se espera. Aí vem o conteúdo, tá? Montou o conteúdo do trabalho. Considere essas 4 coisas aqui em negrito, né? Escritas em preto, aqui destacado em negrito, aqui do canto. Então, óbvio, se é o conteúdo, é o texto do trabalho, é o resultado da pesquisa que você fez a partir do tópico que você escolheu, né? Vai estar lá as informações, os dados, a explicação, é o conteúdo, né? Linha do tempo. Então, junto com o conteúdo propriamente dito, faz uma linha do tempo explicando datas, né? Deixando bem claro, né? Na famosa linha do tempo. Ano, data tal, o que aconteceu? É a linha do tempo. Todo mundo aqui, muitos de vocês já estão acostumados, inclusive quem tem aula comigo há mais tempo já está acostumado com esse exercício de montar a linha do tempo. Não é um exercício necessariamente novidade, né? Ele por si só. Então, monta lá a linha do tempo direitinho, tá? Pessoas famosas, se preocupa em ter uma parte do seu conteúdo do trabalho para listar sobre aquele tópico, sobre aquele assunto que você está tratando no trabalho. Quais são as pessoas consideradas famosas desse tópico, né? Que quando fala-se desse tópico, o nome dessa pessoa é inevitável não dizer ali, conforme você percebeu na sua pesquisa. É o general não sei das quantas? É o presidente, líder do país não sei da onde? É o jornalista não sei o que? É o soldado não sei o que? É as pessoas que são consideradas famosas daquele tópico ali. Exemplo, o famoso Adolf Hitler, que nós tanto já falamos em aulas de história, né, que tanto já conhecem. Se o assunto é só a Segunda Guerra Mundial, obviamente ele tem a ver, não tem nem caçar assunto. Porém, se você está fazendo o trabalho com o tópico da Guerra no Pacífico, que é o último tópico, dificilmente o Hitler aparecer ali como pessoa famosa, porque embora isso faça parte da Segunda Guerra, ele não necessariamente tem relação com os conflitos entre os aliados, o Império Japonês ali no Oceano Pacífico. Então, não seria o caso, tá? Então, pensa nisso com calma, tá bom? Só coloca as pessoas são famosas considerando o tópico lá do trabalho, do que você escolheu, que diz respeito à Segunda Guerra, tá? Memória do evento. Todos esses tópicos que eu trouxe aí para conteúdo, para vocês escolherem, para poder montar o conteúdo do trabalho, todos eles a gente consegue encontrar elementos da chamada memória do evento, ou seja, como é que esse evento ele é tratado até hoje, né? A Batalha de Stalingrado, por exemplo, que é um tópico, né? Operação Barbarossa e a Batalha de Stalingrado. Existe algum tipo de cidade ou de monumento que faz referência a ela? Com certeza tem, não é difícil de encontrar. Aí na parte da memória você cita tal monumento, ou tal cidade, ou tal pessoa, tal coisa, tá lá, existe, é divulgada para falar. Tem alguma data, algum feriado sobre algum desses tópicos
que eu coloquei lá, que é comemorado em algum país, com relação à Segunda Guerra, comemorado, lembrado, etc., faz isso também, percebe? É só procurar alguma coisa que tem muito mais a ver com o presente, que remete a este tópico seu, que é um evento, né, que a gente fala do passado, que é da Segunda Guerra. Isso é falar com a memória. Se quando você estiver montando o conteúdo, você percebeu que está dando conta do texto propriamente dito, de uma linha do tempo que fala das coisas que têm a ver com o tópico, de pessoas que são consideradas famosas que têm a ver com o tópico, e da memória desse tópico, você fez o conteúdo do trabalho, tá? E muito importante, necessário, crucial, gente, não monta o conteúdo do trabalho copiando e colando as coisas. Vamos lá, estamos no ensino médio, tá? E esse trabalho eu não estou pedindo agora no início do bimestre, dia 3 de fevereiro, para ser entregue no dia 6. Não estou dando alguns dias. Vocês estão tendo praticamente 2 meses para cumpri-lo. Então, tenham este cuidado quando estiverem fazendo as pesquisas sobre o trabalho, seja lá com qual fonte vocês estiverem trabalhando, tenham esse cuidado de coletei os dados, coletei as informações, entendi o que está acontecendo e monte o conteúdo de forma autoral. Ou seja, você mesmo fazendo, porque você é capaz disso, você ou o seu grupo, tá? Sem utilizar o copia e cola da internet, o famoso copia e colar, sem o uso de inteligência artificial para gerar texto para você, tá bom? A gente consegue entender, nós professores, não é difícil para nós entendermos quando o conteúdo é feito de forma autoral, quando ele é feito no copia e cola na inteligência artificial. Não é difícil de identificar. E se no limite eu perceber que preciso sentar com o grupo, ouvir do grupo e perceber se o grupo realmente sabe do que escreveu ali ou não, eu vou fazer isso e vou usar isso como critério para validar ou não o trabalho. Então, tomar esse cuidado é muito importante. As imagens. Então, como vocês podem perceber aí no canto, elas podem ser dispostas em qualquer parte do trabalho. Então, não importa a parte onde elas vão estar. Contanto que elas apareçam no trabalho, você cumpriu o requisito. Elas são, no mínimo, 2, conforme você pode ver aí no aviso, que está aqui no grupo, que está aqui, né, na sala do futuro, aqui onde eu postei o vídeo, e que está aí na sala de aula. Elas precisam ser, no mínimo, 2. E essas 2 imagens, esse mínimo de imagens, elas têm que ter um tamanho que é o equivalente a 1/4 de uma folha de sulfite, tá bom? Se você tem pelo menos 2 imagens sobre aquele tópico, e elas têm esse tamanho, beleza, é só colocar elas no trabalho e tá certo. Podem ser impressas, podem ser feitas à mão, não tem problema, podem ser coloridas, preto e branco, isso não vai interferir em nada. Contanto que sejam pelo menos 2, respeitando esse tamanho aí que eu estou usando como referência, que está aqui no vídeo que vocês estão vendo, beleza. E colocar elas no conteúdo do trabalho da maneira que cada um se sente mais confortável. Tem gente que coloca as imagens junto com o que está escrito do conteúdo, né, para ficar legal, bacana. Tem gente que gosta de pegar essas imagens, colocá-las numa folha específica e deixar dentro do trabalho, pode ser também. Tem gente que prefere colocar uma das imagens, pelo menos, junto com a capa, beleza? Ou junto com a conclusão, junto com a bibliografia. Aí fica a critério de vocês. Não afetando a estrutura do trabalho e cumprindo com o que está aqui, que eu estou mostrando para vocês aqui na tela, beleza, cumpriu o requisito das imagens. Falamos dos elementos pré-textuais, falamos do conteúdo do trabalho. Agora vem o que termina o trabalho, o pós-textual, que é basicamente 2 coisas, a conclusão e a bibliografia. Então, esse aqui é um exemplo de como vocês podem fazer a conclusão, né? Escreve lá o textinho dela e identifica quem foi o aluno que escreveu aquilo. A conclusão, em linhas gerais, é dizer o que conseguiu entender do trabalho, o que conseguiu aprender desse trabalho, qual foi o impacto que esse trabalho teve para você. Isso você pode usar enquanto conclusão. Pensa nisso na hora que estiver escrevendo ela, que aí você consegue montar uma conclusão legal. As conclusões, elas não têm um número mínimo ou máximo de palavras, letras, etc. Então, se ela só tem uma linha, 2, 3, 4, ela não precisa ter um textão enorme. Ela só precisa ter pelo menos algumas linhas, já tá bom. Mesmo que seja uma linha só, não vai ter problema não. Eu vou prestar atenção na qualidade, né? Aliás, como todo trabalho, seguindo as regras direitinho, a minha questão é a qualidade do trabalho. Tem alunos que conseguem, muitas vezes, com uma única linha, fazer uma conclusão muito pertinente, maravilha. Tem alunos que, às vezes, escrevem 10, 20, 30 linhas e só encheu linguiça, não falou uma coisa que realmente pegue. Então, toma cuidado, só tomar cuidado com isso, de fazer algo
que seja com qualidade, bom? E reforçando, tá? No aviso, mas reforçando que tá bem aqui em cima da minha cabeça. Uma conclusão feita por cada pessoa do trabalho. Se o seu trabalho tem 4 pessoas fazendo, tem que ter 4 conclusões lá, uma de cada um. Se você está fazendo o trabalho sozinho, é só a sua. Se é com as 6 pessoas, que é o limite que pode ter, então tem que aparecer 6 conclusões nesse trabalho, uma de cada um. Devidamente escritas, legíveis, seja à mão ou digitado, não importa, e identificada para eu saber quem é o autor de cada conclusão, por favor. Tá? Passou a conclusão, vem a bibliografia. Na bibliografia também não tem mistério. Você tem que citar, linha por linha, quais materiais você utilizou para produzir este trabalho. Achei uma parte do trabalho, eu achei ali num texto em tal site na internet. Cita o site em questão. Tal coisa que está no trabalho, eu achei num vídeo, sei lá, no YouTube. Cita lá o vídeo em questão. Ah, tal coisa está num filme que eu assisti, que eu já assisti, eu tive a oportunidade de assistir agora, e tem a ver com o trabalho, aí eu coloquei essa informação a partir do filme. Cita lá o nome do filme que você viu. É por causa de alguma música que você escutou, que você conhece, que também tem... Pode citar lá, ó, tem uma música que tem a ver com o trabalho, que eu acabei escutando ela, eu peguei algumas coisas e... Então pode colocar ela lá. Tem alguma revista, tem alguma outra coisa que você utilizou para montar este trabalho? Cita lá na bibliografia, tá? Como vocês podem ver aí, cita linha por linha quais foram utilizadas, tá? Não cita Google e YouTube, porque isso não é citação de bibliografia. Agora, citar o site, quaisquer uns que vocês tenham acessado, ok? Citar o nome do vídeo lá no YouTube, na Twitch ou em qualquer outra plataforma que você tenha assistido, ok? Cita, mas deixa claro qual é, não cita de forma genérica, tá? É isso. E por fim, né, que é basicamente a última coisa do trabalho, é o quadrinho. Como vocês podem ver aí, o trabalho pede para que vocês montem um quadrinho a respeito do tópico que vocês escolheram para montar aqui o trabalho sobre a Segunda Guerra, tá? Lá na instrução, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, esse quadrinho ele precisa estar no mínimo no tamanho de uma folha de sulfite A4, tá? E ele precisa ter no mínimo 7 quadros. Esse aí é um exemplo de um quadrinho montado aí com 7 quadros, onde vocês podem colocar os diálogos e as interações dos personagens da maneira que quiser, tá bom? O quadrinho tem que ter, de novo, relação com o tópico que você escolheu para fazer o trabalho. Fiquem à vontade quanto à criatividade. Se o quadrinho mostra que o conteúdo dele tem a ver com o conteúdo do trabalho e respeitou a regra de ser minimamente numa folha de sulfite com pelo menos 7 quadros, então você está cumprindo o que eu estou esperando aqui em relação ao trabalho, tá? Seja ele feito à mão, seja ele feito com algum recurso, né, desses que existem, de plataformas, de recursos que permitem, né, criar quadrinhos. Fica a critério seu ou do seu grupo. Aí o que ficar melhor, tá? Mas monta direitinho, autoral, legal, é isso. Tá? Colorido ou preto e branco, igual tá aqui, né? Colorido ou preto e branco, também não tem problema quanto a isso, tá? E é claro, o quadrinho tem que ter um título, né? Dá um nome para a historinha que você tá colocando ali, e é isso. Isso que vocês estão vendo aqui, que vai aparecer nos próximos slides, é exatamente o texto que está aí no aviso do trabalho, aqui na sala do futuro e na sala de aula de vocês. Mas vamos lá explicar por calma. O trabalho pode ser realizado individualmente ou em grupos com até 6 membros. Aí fica a critério de cada um de vocês, conforme cada um aí acha mais fácil, mais pertinente, enfim. Se ele for feito em grupo, não importa se é 2, 3, 4, 5 ou 6 pessoas, qualquer aluno de qualquer sala do ensino médio pode montar a sua dupla, seu trio, etc., com qualquer outro aluno de qualquer outra série do ensino médio. Ou seja, se você é um aluno da segunda série A, por exemplo, e quer fazer o trabalho com 2 alunos que você conhece da primeira série B, com um que você conhece da terceira série A, você pode, não tem problema nenhum, tá? Não desrespeitando a regra de passar de 6 pessoas, que é o máximo, não tem problema. E só alunos do ensino médio, afinal esse trabalho ele é apenas para os alunos do ensino médio, porque é o professor de história que tem as aulas do ensino médio que está aplicando, tá? Então, aí fica a critério de cada um de vocês, aí conforme as suas interações ao longo aí do bimestre, de quem se conhece, de quem está se conhecendo, quem está chegando agora na escola, aí fica a critério de vocês, tá?
ah, impreterivelmente, ou seja, sem muita discussão, com devido respeito, este trabalho precisa ser entregue até às 5 horas da tarde do dia 7 de abril de 2025. Considerando que o bimestre começa nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, vocês estão aí recebendo 28 mais 31 dá 59, mais 7, 66. 66 dias, se eu não estou errando a conta aqui, para fazer esse trabalho. Tá? Até 7 de abril de 28, não, 66 não, 64, né? Porque eu estou contando os 28 dias de fevereiro, mas já um dia 2 não conta. Então, 66 não, 64 dias, desculpa. 64 dias, basicamente 2 meses, para cumprir este trabalho, tá? O trabalho, como ele tem que ser físico, não importa se ele foi feito digitado e aí imprimiu ou se ele foi feito à mão, ele precisa ser entregue nas minhas mãos até esta data, tá? Nas minhas mãos, aqui nas mãos do professor Victor Eduardo. Não é para entregar para o professor tal, para o funcionário não sei quem e para pedir para entregar na minha mão. Não, é você, aluno, grupo, etc., entregando na minha mão até às 5 horas do dia 7 de abril, tá? Nenhum trabalho será aceito antes de 14 de março. E, claro, nem depois do prazo, só reforçando. Por que 14 de março? Porque, gente, vocês estão percebendo, eu estou pedindo um trabalho que exige uma certa atenção, um certo cuidado, e essa atenção e esse cuidado, eles não podem ser feitos atropelando as coisas, de maneira muito rápida. Então, faz ele de maneira pensando aí na melhor qualidade possível, e aí só a partir do dia 14 de março é que eu começo a receber os trabalhos. Até porque eu também preciso me organizar com outras coisas da minha rotina enquanto professor, para que eu possa pegar trabalhos a partir de 14 de março, e aí olhar eles da forma correta, e avaliar da forma correta, da forma justa, para vocês e para mim mesmo. Então, podem começar, os trabalhos podem, o início da entrega deles é a partir de 14 de março e obrigatoriamente até 7 de abril desse ano, de 2025. Condições de entrega, continuando. Cada trabalho será avaliado com uma nota de 0 a 10, em até 5 dias letivos após a entrega. Então, quando você me entregar o trabalho, eu te prometo, né, eu assumo a responsabilidade de, em até 5 dias letivos, avisar a você, ou você e seu grupo, né, vamos lá, de quanto que está o seu trabalho. A nota, tudo bonitinho. Tá? Que aí eu vou avaliar, vou entregar um papel direitinho, explicando, inclusive, quem é da segunda e da terceira série do ensino médio, que teve que fazer um trabalho um pouco parecido com esse no final do ano passado, deve se recordar que eu fiz isso também. Para vocês da primeira série não seria o caso, né? Mas enfim. Eu vou entregar o papel direitinho, explicando o que eu avaliei, como eu avaliei, qual foi a nota que chegou. Se o trabalho para ser considerado satisfatório, a nota tem que ser no mínimo 6. Se a nota do trabalho for no mínimo 6, beleza, seu trabalho atendeu o mínimo que eu esperava dele, maravilha. Se a nota dele for inferior a 6, então, até 5 dias, também letivos, tá? Não tá aqui, mas até letivos. Após eu ter te avisado, você precisa me entregar ele com as alterações que eu pedi lá, porque no meu aviso vai estar bem claro também o que você precisa fazer para o trabalho ser alterado. Que às vezes é alguma coisa na capa, às vezes é alguma coisa no conteúdo, às vezes esqueceu de fazer uma conclusão lá, um dos colegas do grupo esqueceu de fazer, às vezes não fez a biografia, tem um monte de coisa que pode acontecer, mas eu vou deixar bem claro lá no seu aviso, não chegou a nota mínima porque deu ruim, esqueceu, errou tal coisa. Se refizer, beleza, é isso, vai estar claro lá, tá? Se você ou o grupo se recusar a refazer o trabalho, então eu não vou negar que você o entregou, afinal você o entregou, mas eu vou me dar a permissão de avaliar o seu trabalho com a mínima das mínimas notas, que será a nota 1. E é isso. Tá? No diário de classe, o trabalho tem peso 3, tá? As minhas tarefas, as minhas atividades que eu sempre aplico nota de 0 a 10 para ficar mais fácil para vocês perceberem o quanto se saíram bem ou não lá, levando em conta o que está pedindo. Mas no diário de classe ele tem um peso 3, que é um peso até relativamente alto para o bimestre. Então, façam o trabalho com a maior qualidade possível, tá? Eu falei um pouco disso ao longo do vídeo, mas só para desencargo, vamos lá. Primeiro, usem da criatividade. Esse trabalho ele permite uma certa criatividade
na hora de montar o conteúdo, na hora de montar a linha do tempo, o quadrinho, com certeza, acho que é o de longe, o que mais vai aparecer isso, o que espera-se, né, aparecer isso, nas imagens também. Então, usem da criatividade no trabalho, dentro daquilo que é possível, para deixar ele bacana, legal, com conteúdo, com propriedade. Não duvido que vocês sejam capazes disso, tá? Use direitinho. Tirem dúvidas com este que vos fala aqui, o professor Vitor. Meu expediente é todos os dias de aula, das 8 da manhã às 5 da tarde, exceto se acontecer de eu precisar faltar por algum motivo. Se não, estou na escola das 8 às 5. Não é difícil de me encontrar, não é difícil de falar comigo, não é difícil de tirar nenhuma dúvida comigo. Mas ficou na dúvida, me procura, tira essa dúvida. Tá? Eu só não vou conseguir te atender se acontecer alguma situação que eu não consiga te atender ali na hora, se eu já estou em aula com outra turma, se eu estou cumprindo com outras responsabilidades minhas na escola, mas não, na maioria do tempo eu tenho condições para isso. Senta comigo, me fala qual que é a tua dúvida, eu te ajudo sem nenhum problema. E, como eu avisei agora há pouco lá por conta das datas, façam com calma. Faz com calma, uma coisa de cada vez, pensa direitinho no tópico, pensa com calma na hora de montar o texto lá do tópico para poder falar sobre. É com calma. Não faz esse trabalho correndo de qualquer jeito para você não se prejudicar logo agora de início do ano letivo. Faz ele com calma. É a melhor coisa que eu posso te afirmar agora. E é isso, gente. Tá bom? Espero que de alguma forma isso aqui possa ajudar você que está montando, já está pensando aí sozinho ou com algum colega seu a respeito, principalmente para vocês da primeira série do ensino médio, já que boa parte dos nossos alunos que chegam agora são alunos que não estudaram no Guerra, não me conhecem, não têm as aulas aqui, estão ingressando, né, no ensino médio, né, querendo ou não, é a primeira série do ensino médio, está ingressando, tá bom? E reforço, igual falei agora há pouco aqui, ficou na dúvida, me procura, fala comigo, é isso. Vamos ajudar todo mundo aí para fazer o melhor trabalho possível, beleza, gente? Obrigado de novo aí pela atenção de vocês, tá? Bons estudos, bom ano letivo para todos nós, abraços, até a próxima, valeu!